Olá, queridos! Hoje nós iremos começar um novo tema da lição da Escola Sabatina, a unidade do Evangelho, sábado, dia 8 de julho. E essa lição vai até o dia 15 de julho, tá bem? Nós vamos estudar hoje esse tema, antes, porém, vamos fazer uma oração? Muito obrigado, Senhor Deus, por mais esta oportunidade. Pedimos a iluminação do Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O texto da lição desta semana e de hoje, sábado, dia 8, é Filipenses 2, verso 2. A lição, na página 17, apresenta o texto na Nova Versão Internacional, que diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Quando nós olhamos para a experiência de Paulo, a vivência dele como apóstolo, como missionário, como pregador e cristão, percebemos que o objetivo dele sempre foi a unidade do Evangelho. Ele sempre preservou: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Ele sempre colocou a verdade bíblica, a verdade de Deus, acima da verdade do homem. E ele não estava para agradar homens, mas ele procurou ser agradável com as pessoas, estar sempre em união. Tanto é que ele não forçava os não cristãos a se circuncidar. Ele acreditava que não tinha necessidade deles fazerem isso, uma vez que Jesus já havia morrido na cruz do Calvário e em Cristo Jesus as pessoas estavam ali recebendo de graça um presente da salvação nele. Os judeus, eles acreditavam que era necessário fazer isso, mas Paulo procurou e entendeu, procurou saber e entendeu que não tinha necessidade disso. Por isso ele não ficou forçando a barra. Alguns cristãos, na verdade, que se fingiam de cristão, eram judeus, se infiltravam entre os cristãos e começaram a colocar ali discórdias, dúvidas na cabeça das pessoas acerca desse assunto, fazendo com que as pessoas desacreditassem do apostolado de Paulo, e das verdades que ele pregava. E eles acabavam trazendo contendas e desunião na própria igreja. Vejam, o reformador protestante João Calvino, ele acreditava que a desunião e a divisão fossem as principais estratégias do diabo contra a igreja. E ele advertiu então que os cristãos deviam evitar dissensões como se elas fossem uma peste. A pergunta que eu faço é: a unidade deve ser preservada à custa da verdade? Pelo que nós aprendemos, não, irmãos? Nós não podemos preservar uma unidade porque queremos estar de bem com todos. Se a unidade está indo contra a verdade da Bíblia de Deus, nós devemos parar e pensar e orientar e chegar num acordo que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Imagine se Martinho Lutero, o pai da Reforma protestante, quando foi levado a julgamento, se ele tivesse decidido renunciar às suas convicções sobre a salvação unicamente pela fé, em nome da unidade. Você já parou para pensar nisso? A escritora Ellen White, no livro O Grande Conflito, na página 166, ela deixou ali uma frase que eu achei bem interessante, a lição destaca, diz assim: houvesse o reformador cedido no único ponto, e Satanás e suas hostes teriam ganho a vitória. Mas sua persistente firmeza foi o meio para a emancipação da igreja e o início de uma era nova e melhor. Então vejam, ele foi bem firme, ele não cedeu, ele achou que aquilo era verdade, conheceu novas verdades e ele foi rumo à reforma. Tá certo que ele não chegou a conhecer tudo, não chegou a pregar todas as verdades, mas ele foi o precursor, ele começou, teve ali um início. A partir daí, então, muitos pregaram verdades novas que nós aprendemos no decorrer da história, dos tempos. Quando nós olhamos o livro de Gálatas,
no capítulo 2, né? Se você tiver sua Bíblia, você pode acompanhar aí. Você vai perceber que Paulo, ele depois de 14 anos, ele voltou para Jerusalém, depois aquelas viagens missionárias, pregando em vários lugares, evangelizando várias pessoas. Ele, juntamente com Barnabé e Tito também, ele voltou para Jerusalém. E então ele fala, né, no verso 2 que voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Então Deus orientou ele, segundo o que ele fala aqui. Ali numa reunião particular com os líderes da igreja, com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Então ele orientou bem aos apóstolos: olha, gente, eu estou trabalhando desse jeito, eu estou evangelizando assim. Eu não quero que esse trabalho que eu estou fazendo seja jogado, né, fora. Ele fala aqui que Tito, verso 3, estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. E no verso 4 ele diz assim: porém alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Jesus e para nos tornar escravos de novo. Vejam só, né? Os danados, né? Se infiltraram entre os cristãos, se fingiram de cristãos e queriam forçar Tito a ser circuncidado. No verso 5, então, ele continua falando, Paulo: mas em nenhum momento nós cedemos, olha só. Em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. No verso 6 ele continua: e aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência, aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, ele fala no verso 7, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. E no verso 8, pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Ele destaca bem: eu fui chamado para falar aos não-judeus e Pedro foi chamado para evangelizar os judeus. E no verso 9 ele continua: por isso Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. Como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa: que lembrássemos dos pobres das igrejas deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Perceberam? Nem os apóstolos foram contra eles no caso, né? Paulo e Barnabé. Muito menos contra Tito, né? Que não tinha sido circuncidado. Então os apóstolos apoiaram eles e somente pediram para que eles cuidassem dos pobres. A partir do verso 11, Paulo fica contra Pedro em Antioquia. Por quê? Por que ele ficou contra Pedro agora nesse caso? Diz assim, verso 11 em diante: porém, quando Pedro veio para Antioquia, da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro, tomava refeições com os irmãos não-judeus, mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. Interessante, né? Pedro estava sendo meio desonesto. Enquanto os judeus mais legalistas não estavam ali, ele estava ali com os não-judeus, comendo, tranquilinho. Quando chegaram essas pessoas, ele já levantou rapidamente, como se não estivesse ali junto com os não-judeus, fingiu que não os conhecia mais. No verso 13, então, Paulo relata o seguinte:
e também outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Até Barnabé, que era companheiro de trabalho de Paulo, né? No verso 14 ele diz assim: quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Perceberam, queridos? Então, a unidade na fé, ela tem que ser feita de acordo com o que Deus pede. Nós não podemos ser fingidos, falsos, hipócritas. Devemos seguir as orientações de Deus. O próprio Jesus deu um grande exemplo aqui. Ele vivia com todas as pessoas, ele se misturava com as pessoas para evangelizá-las com amor, com carinho. Então, vejam, queridos, nesse relato que acabamos de ler, de Gálatas 2, 1 a 14, o apóstolo ele fez de tudo, né, que estava ao seu alcance para manter a unidade do círculo apostólico diante das tentativas de alguns cristãos de destruí-la. Porém, apesar da importância que Paulo dava à unidade, ele se recusou a permitir que ela fosse alcançada de uma maneira que prejudicasse a verdade do Evangelho. Embora haja espaço para diversidade na unidade, o Evangelho nunca deve ser comprometido no processo. Que possamos aprender isso, queridos, que possamos praticar na nossa vida. Você acredita nisso? Você quer isso para a sua vida, para a sua experiência cristã? Que maravilha! Então vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelos conselhos de hoje. Que possamos praticar a unidade cristã, a unidade do Evangelho, mas com coerência, com equilíbrio, seguindo as orientações de Cristo. Que o Senhor possa nos dar a paz de espírito, que possamos ser bons exemplos na comunidade em que vivemos, na cidade que vivemos, entre os nossos familiares, amigos de trabalho e também de faculdade, em outros lugares também. Pedimos, ó Deus, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor.